E aí, meu povo, Cameron de novo, e eu tô aqui novamente pra gente poder conversar e falar sobre as principais atualidades e novidades do nosso clube encarnado, Sport Lisboa e Benfica. E hoje vamos falar que o Benfica fez um jogo difícil na estreia da Champions League ontem contra o Maccabi Haifa às 20 horas no Estádio da Luz. Mas vencemos, isso é o mais importante, não é? Maltinha, 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 você está aqui no Benfica BR, o canal de um brasileiro apaixonado pelas cores encarnadas e apaixonado pelo Benfica. E ontem fizemos um jogo bem difícil, bem complicado contra o Maccabi Haifa. Um jogo que era esperado, a estreia, toda estreia de campeonato, assim, um campeonato difícil, uma estreia, é sempre complicado, sempre complicado. Então você vai jogar estreia de Campeonato Mundial, estreia de Copa do Mundo, estreia de Champions League, estreia de Liga Nacional. Toda estreia é complicado, porque é o início do campeonato, o time sempre entra com um pouco de nervosismo, por mais que pense que não, mas sempre entra com um pouco de nervosismo. Precisa também daquele clima de Champions League, que foi criado no Estádio da Luz também, mais de 55 mil pessoas, os adeptos do Benfica fazem um show à parte no Estádio da Luz, mas o Benfica teve uma dificuldade que eu imaginei que não tivesse. Eu achei que o jogo ia ser um pouco mais fácil, mas isso também vai muito em função do time adversário, é claro, porque quando você vai jogar, você tem que combinar com o adversário como é que vai ser o jogo, né? O adversário não quer perder o jogo para você. Existe 11 contra 11 no relvado. E o time do Maccabi Haifa, eu falo sem sombra de dúvida, eles fizeram a partida mais forte fisicamente, eles mais se doaram desse ano. Eu tenho certeza absoluta, tá? Eles jogaram tanto, eles se doaram tanto que 3 ou 4 jogadores ali saíram por lesão, por cansaço, pelo tanto que eles estavam doando, pelo tanto que eles estavam correndo atrás dos jogadores do Benfica. O Benfica montou uma pressão ali de domínio de jogo, de sempre estar com a bola, de sempre estar movimentar a bola. E o time do Maccabi Haifa utilizou a forma de sempre utilizar o jogo muito físico e com certeza cansou o time do Maccabi Haifa, e a gente conseguiu ver isso principalmente na segunda etapa, no segundo tempo, que a marcação do time do Maccabi já não foi a mesma da primeira etapa. Eles fizeram o melhor jogo deles agora, saiu um monte de jogador machucado. Eu tenho certeza que o Benfica, quando pegar o Maccabi Haifa na volta, o Benfica vai jogar muito melhor contra o Maccabi Haifa, justamente porque nesse primeiro jogo era estreia, cara, era estreia. O Benfica tinha que entender ali como é que o time ia se comportar na Champions League, e o Maccabi Haifa fez a melhor partida da vida deles ali. Eu tenho certeza também que quando eles forem jogar contra Juventus e PSG, eles vão jogar muito menos do que jogaram contra o Benfica, e eu acho até que, se duvidar, vai ser o saco de pancadas desse grupo. E Champions é assim, né? Não só de jogos fáceis faz um jogador. Os jogadores têm que passar por jogos difíceis como esse contra o Maccabi Haifa, por mais que imaginássemos que esse jogo seria fácil. Na verdade, foi um jogo bem complicado, bem complicado. O time do Maccabi utilizou muito a marcação, apesar que a gente tá acostumado a jogar com uma marcação parecida aqui contra os times portugueses. O time do Maccabi fez uma marcação bem parecida, só que eles utilizam uma forma física de marcar muito forte. Tanto é que isso deixou bastante irritado o nosso avançado Gonçalo Ramos. E por causa disso, inclusive, o nosso treinador, o Mr. Roger Schmidt, retirou Gonçalo Ramos na segunda etapa e colocou Petar Musa. Não foi porque Gonçalo Ramos estava a jogar mal, mas por causa dessa briga muito física em que Gonçalo Ramos tinha que se desvencilhar, e a gente já estava começando a perceber, pelo menos de acordo com a declaração de Roger Schmidt, que Gonçalo Ramos poderia começar a perder a cabeça um pouco, porque já tinha levado um cartão amarelo, e perder um jogador nessa altura não ia ser a melhor coisa. Já tinha levado um cartão amarelo por uma entrada ali, como ele briga muito fisicamente, ele poderia acabar fazendo mais uma outra falta, ele poderia acabar perdendo a cabeça porque não conseguiria fazer o golo, e aí poderia levar mais um cartão, e colocou Petar Musa, que é um pouco mais forte e consegue, nessa briga corporal, ter um pouco mais de vantagem pelo estilo de jogo até.
Apesar de o Petar Musa entrar e não conseguir contribuir muito assim para o Benfica, até porque quando ele entrou, logo o Benfica já conseguiu fazer os 2 gols na segunda etapa, e em 5 minutos o Benfica já conseguiu resolver o jogo que precisava resolver desde a primeira etapa, que não conseguia, mas em 5 minutos o Benfica foi lá, fez 2 gols, o primeiro com Rafa e o segundo com um gol antológico do Grimaldo, que assim, do jeito que ele pegou na bola e o jeito que a bola entrou naquele local, é um gol antológico. Pode ir pro Puskás, viu? Aquele gol ali pode brigar pelo Puskás. O Grimaldo foi muito feliz naquele gol, muito feliz naquele gol. E a gente conseguiu o mais importante, que foi vencer esse primeiro jogo. O Maccabi Haifa é o saco de pancadas desse grupo, e se a gente não vencer os 2 jogos contra o Maccabi Haifa, nós vamos perder muito ponto. Uma coisa importante também desse grupo é que da nossa briga direta para poder passar para a segunda etapa chama-se Juventus, e a Juventus perdeu para o PSG, para o Paris Saint-Germain de 2-1. Fez um jogo difícil contra o Paris Saint-Germain, fez um jogo ali meio truncado, apesar de que Mbappé perdeu uns 2 gols ali que normalmente ele não perde, era para ser uma goleada. Mas na segunda etapa também a Juventus engrossou o caldo, diminuiu o prejuízo e foi com 2-1 para casa, perdeu. Isso significa que na briga direta, no próximo jogo, a Juventus, para não ficar longe dessa disputa pela vaga, vai jogar com sangue nos olhos contra o Benfica na próxima semana, que a gente vai jogar contra eles. E esse jogo é um dos jogos que mais vai valer ponto. Se a gente pegou o time do Maccabi Haifa e era o time teoricamente mais fácil, agora vai começar os jogos mais difíceis. Vamos pegar a Juventus na briga direta pela vaga, depois vamos pegar o PSG, depois vamos pegar o PSG de novo na volta e depois a Juventus. Então temos 4 jogos agora na Champions que vai decidir o nosso futuro da Champions. Esse próximo jogo contra a Juventus fora de casa é muito importante, Não vai ser fácil esse jogo contra a Juventus, então o Benfica tem que ir com uma mente muito forte e não pode, e tem que tirar o máximo de pontos possível da Juve. É importante vencer? É importante vencer, mas se voltar com empate, não é ruim. A Juve vai voltar com 1 ponto e o Benfica com 4. O PSG com certeza vai golear o Maccabi Haifa e o Benfica se isola na segunda posição e a Juventus com 1 ponto, o Maccabi Haifa com 0. Basicamente é isso que eu vejo nesse grupo. Então o Benfica tem que ou vencer ou empatar esse jogo contra a Juventus, o próximo jogo contra a Juventus. Não pode perder de jeito nenhum, não pode perder esse jogo de jeito nenhum. E por isso, inclusive, o técnico Roger Schmidt colocou nessa equipa uma tática que ele não vinha colocando ainda nesses jogos. Eu acho que ele vai usar isso na Champions League, que é uma forma com 3 médios defensivos, entre aspas, que sabem sair jogando, mas que são 3 médios defensivos ali para proteger o meio-campo. Eu tenho certeza que ele já estava fazendo ali um pré-treinamento, né? Um treinamento em jogo, vamos dizer assim, para esses jogos contra a Juventus e contra a PSG, para proteger ali o meio-campo. O Benfica, lógico que com 2 médios que sai muito para o jogo, tanto o Enzo sai mais, o Florentino fica mais ali para cobrir, mas tem também a opção, eles abrem muito, participam bastante do ataque, mas o Benfica fica desguarnecido defensivamente, isso com certeza, e com 3 médios defensivos, o Benfica fica mais resguardado defensivamente. O Benfica, no segundo tempo ali, tirou o Neres, que infelizmente não jogou tão bem assim, apesar de tentar ter corrido, ter se doado um pouco, não jogou tão bem assim. Entrou o Auschwitz e ele ficou ali na frente dos centrais, e os 2 médios defensivos foram empurrados um pouco mais para frente. O Benfica ficou com um meio campo ali, onde não passava mais nada por ali. Foi importante, foi interessante, e eu tenho certeza que isso é para que o Benfica jogue contra as equipas mais ofensivas, como por exemplo o PSG, o Paris Saint-Germain. Achei interessante, às vezes o Benfica consegue fazer um gol ali, consegue dominar e controlar o meio-campo e dividir as atenções do meio-campo contra essas equipas. É interessante a gente ter variações de jogo
contra essas equipes aí, a gente não ficar simplesmente resguardado na defesa. Como eu já disse também, alguns jogadores não vinham tão bem. Gonçalo Ramos, infelizmente, não teve a sua melhor noite, não estava muito inspirado. David Neres também não estava num dia muito inspirado, correu, tentou. Alexander Barr também não estava num dia muito inspirado, e um jogador que a gente esperava muitas infiltrações, mas acho que o time do Maccabi Haifa já estudou muito bem o Benfica, já sabia que ia ter aquelas infiltrações e marcou muito bem. E João Mário, que no último jogo também jogou bem, nesse jogo já foi um pouco abaixo do esperado. O interessante é que a gente teve opções. Então, o Grimaldo já jogou melhor, principalmente na segunda etapa. Na segunda etapa, o Benfica melhorou um pouquinho, aumentou um pouquinho mais o ritmo ali. E aí, quando aumentou o ritmo, em 5 minutos acabou com o jogo. E o Grimaldo e o Rafa conseguiu ali jogar e fazer ali os 2 golos do Benfica. Antônio Silva é um ponto de situação que é importante a gente falar numa estreia de Champions, por mais que o time seja teoricamente o mais fraco, um dos mais fracos, inclusive, dessa fase de grupos da Champions League, mas o Antônio Silva jogou como se tivesse 35 anos, cara, jogou muito bem. Então, assim, tiro o meu chapéu para Antônio Silva, tá jogando com muita maturidade, vai ter testes de fogo agora contra a Juventus e contra o PSG. E Enzo Fernandes, que para mim é o melhor jogador do Benfica. Hoje no Benfica é o melhor jogador do Benfica. A gente pode esperar que, eu acho que ele não fica mais de 1 ano no Benfica. Quando acabar a próxima época, tenho certeza que vai vir clubes aí, emblemas que vão pagar o que for por Enzo Fernandes. Se ele continuar jogando a bola que ele está jogando, com certeza vai vir emblemas aí multimilionários para tentar tirar Enzo Fernandes da luz. Esperamos que consigamos ser campeões com ele aqui na luz, porque ele com certeza está jogar muita bola, mas muita bola. Enzo Fernandes foi uma ótima contratação. Depois de Roger Schmidt, para mim, é a melhor contratação que o Benfica fez para essa época. E aí, o que vocês acharam do jogo? Deixa aqui nos comentários. Vamos conversar sobre esse jogo, vamos conversar sobre tudo que vocês acharam sobre esse jogo. E aproveita, se você assistiu o vídeo até aqui, pelo menos curte o vídeo, né, gente? Curte o vídeo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Esse foi mais uma edição do Benfica BR. Meu nome é Cameron Ferreira e a gente se vê na próxima. Até mais e tchau.